Neste vídeo vamos visualizar as estatísticas do coronavírus no site da Organização Mundial de Saúde. Os dados estão disponibilizados neste endereço aqui, que eu vou copiar e colocar logo abaixo do nosso vídeo. Hoje é 17 de abril, 22 horas e 26 minutos. Os dados aqui da Organização Mundial da Saúde está atualizado para last update para 18 de abril, às 3 horas da manhã. Neste horário nós temos casos confirmados 2.078.605, mortes confirmadas 139.515, novos casos de ontem para hoje foram comunicados 77.846 casos, que aparece aqui nesse gráfico aqui, ali. É esse aqui. São os novos casos confirmados aqui. Ali. 8.118 novos casos confirmados. Na verdade, 77.846, né? Um incremento diário de 8.118 em relação ao dia anterior. Bom, então nós temos, nessa data, nesse momento, casos confirmados, né? 2.078, 2.078.605, 139.515 mortes acumuladas, né? Sendo que os novos casos, em relação ao dia anterior, foram 77.846. Agora aqui, mortes. Nós temos 139.515, um incremento de 7.911 novas mortes, que é esse gráfico aqui, ó. Mortes no tempo. 7.911, um incremento de 2.000 mortes. Né? 7.911, que é o que está ali em cima. Bom, casos confirmados, 2.078, 139.515 mortes. A imprensa brasileira vem dando ênfase aos dados acumulados, né? Me parece que isso aqui não é uma análise correta. Nós temos que olhar os dados, as quantidades de casos confirmados diariamente, né? E aqui a gente verifica que ocorreu um pico aqui no dia 11 de abril e que há uma leve tendência de casos confirmados diminuírem, né? Esse último dado aqui, ele cresceu em 16 de abril, provavelmente houve uma revisão de algum país, tipo, possivelmente a China, que revisou os seus dados, certo? E aqui, número de mortes. Esses casos confirmados também dependem muito da tecnologia, dos recursos, né, disponíveis no país em relação à testagem, né? Quanto maior for a testagem, maior número de casos serão confirmados, tá? Então me parece que esse aqui não seria um número que deveria ser observado, né? Mas esse aqui sim, né? Mortes no tempo, né? Quantidade de mortes. Isso aqui não tem como ser variável, né? Não depende de um teste, né? São dados definitivos aqui.
Cumulativo também não significa muita coisa, mas número de mortes diárias é importantíssimo, tá? Então a gente verifica que os casos eram, início de abril até eram quantidades pequenas de mortes diárias, né? E aqui chegou a atingir um pico aqui, 7.231 mortes no dia 10 de abril, e depois houve aqui um leve decréscimo, né? Sendo que aqui, no dia 16 de abril, ocorreu um pico aqui, né? Talvez seja uma revisão de dados, tá? E que esse pico tenha ocorrido, o número de mortes aqui, de 7.231 mortes no dia 10 de abril, e que depois esse número de mortes aí tenha se reduzido, tá? Nós vamos observar os números aí que vão ser atualizados aí nesse site aqui da Organização Mundial da Saúde. Agora por continente, né? Europa, 1.050.871 casos confirmados, né? Casos confirmados, tá? América, 743.607, Pacífico, Oeste, 127.595, Mediterrâneo Oriental, 119.222, Ásia, Sul Ásia, Este, 24.238 e África, 12.360. Casos confirmados, né? A África, vamos olhar aqui no mapa, com casos confirmados, é o último, né? Com 12.360. A África, né? Tem o menor número de dados confirmados, né? Possivelmente isso aí decorra do clima. Na África, que atualmente estamos num clima de verão aqui, certo? E fica mais na região equatorial, certo? Então, isso aí provavelmente está impedindo a propagação maior do vírus aí. E também a qualidade das informações, né? Recursos, né? Provavelmente a África não tenha muitos recursos aí para fazer a testagem dos casos, tá? Mas, vamos ver aqui então. Então, nós tínhamos que a Europa, em casos confirmados, era a líder. Agora, os países com mais alta quantidade de casos, nós temos casos confirmados, tá? Vamos ver primeiro casos confirmados. Os países que estão liderando aqui, os Estados Unidos, 632.781, provavelmente em função dos Estados Unidos massificarem a testagem, né? Terem mais recursos para aplicar testes. Depois a Espanha, 182.816, Itália, 168.941, Alemanha, 133.830, França, 107.778, Inglaterra, 103.097, China, 84.149, República Islâmica, 7.9.494, Turquia, 74.193, Bélgica, 304.809. Vamos voltar lá, tio. Estamos aqui na Bélgica. Desculpe aí, aqui a gente está vendo aqui no celular, tá? Rússia, Federação Russa, 32.008. Noruega, 29.214. Agora, vamos ver mais os países com maior número de mortes confirmadas. Esse dado é importante. Estados Unidos, 28.221. Itália, 22.
Espanha em terceiro, 19, 130. França, aqui de United Kingdom, eu não saberia dizer aqui se é Inglaterra ou pega todo o Reino Unido, né? Se pega Escócia, Irlanda, aqui República Islâmica, 4.000, Bélgica, 4, China, 4.642, né? Alemanha, Brasil. Vamos verificar aqui os dados aqui do Brasil, com a Turquia por último. Vamos bater aqui. Observe esses gráficos aqui, né? Quando acessarem o site, esse gráfico aqui, ó, a gente pode ir no tempo aqui, né? A gente verifica aqui, os Estados Unidos aqui está com uma pequena tendência de redução de mortes, né? Mas aqui nesse período aqui que subiu bastante, tá? É a curva de mortes, né? Aqui é a Itália, né? Uma tendência de redução do número de mortes. Espanha também. França, tá, não vai e vem aqui, né? Inglaterra subindo. República Islâmica já decrescendo. Bélgica subindo. China, aqui foi o primeiro país, né? A Alemanha subindo. E o Brasil nós vamos ver aqui agora, tá? É um incremento agora nos últimos dias aqui. Nós estamos com novas mortes, 204, 1.736 mortes para 28.320 casos. Esse gráfico que é o que a gente tem que olhar mesmo, que é o número de mortes por dia, tá? No nosso país. Infelizmente ainda não temos esse gráfico, não consegui localizar esse gráfico por estado, para a gente saber o número de mortes diárias por estado. Aqui nós temos o número de mortes aqui, ó. Nos 2 últimos dias, nos dias 16 e 17, 204 mortes. Aqui no dia 17 de abril, 204 mortes e não houve um aumento, se estabilizou. Aqui a gente pode ver aqui, 15 de abril tinha 105 mortes. Tinha aumentado 6 em relação ao dia anterior. Depois passou para 204, ocorreu um aumento de 99 mortes em relação ao dia anterior. Então, esse gráfico que a imprensa brasileira está apresentando com maior destaque é um número cumulativo. Quando a gente tem que olhar, na verdade, é o número de mortes diárias, né? Se elas vêm aumentando ou diminuindo essa quantidade de mortes diárias, né? Para a gente ter uma ideia se efetivamente a pandemia está com uma tendência de redução ou de incremento, tá? E os casos confirmados, aí vai depender, conforme a gente já está careca de saber, né? Vai depender da capacidade dos recursos do país de aplicar os testes, né? Para verificar se as pessoas têm a doença ou não, tá? Então, esse gráfico aqui eu considero como o mais importante de todos, tá? O número de mortes por dia, tá? Com a variação em relação ao número de mortes no dia anterior, tá? Isso aí vocês vão encontrar, então, no site aqui da Organização Mundial da Saúde, que eu vou colocar logo abaixo o link no nosso vídeo aí, tá?